Outra coisa é botar um monte de gente que dá dinheiro para dirigente, dá dinheiro para torcida organizada, dá dinheiro pra, né? Aí é outra parada. Isso aí foi roubo, é assalto. Isso é outra coisa. O Cruzeiro foi assaltado. O primeiro que o ladrão tem que ser punido. Fala, nação cruzeirense, hoje a gente está aqui mais uma vez com um convidado especial. A gente trouxe aqui o Rica Perrone para falar um pouquinho de futebol. Não é cruzeirense, mas acompanha esse mundo do futebol e tem muito a crescer o nosso canal aqui. Muito bem-vindo, Rica. Obrigado por ter aceito o convite. A gente espera que você goste aí dessa participação aqui no nosso canal. Fala, Diego, rapaziada do Diário Celeste. Prazer estar aqui, gente. Prazer enorme estar aqui falando com cruzeirenses nesse momento tão difícil, né, da história do Cruzeiro. E aí, já começar com uma pergunta aqui meio padrão, né? Quando se fala em Cruzeiro, você que não é cruzeirense, o que vem na sua cabeça aí quando se fala em Cruzeiro? Cara, eu sou de São Paulo e moro no Rio, né? Eu acho que a impressão que se tem é o Cruzeiro, assim como o Grêmio, quando você fala no Cruzeiro, independente do momento, porque, para ser muito honesto, a gente não vai negar aquela máxima que os próprios cruzeirenses e atleticanos falam muito, que o pessoal fala do eixo, não acompanha tanto assim, realmente não acompanha. Eu estava outro dia contando numa live que eu fiz com o pessoal do Grêmio lá, falando para eles, quando o Corinthians comprou o Luan, que foi o melhor jogador da América, eu tive que contar para um monte de gente quem era o Luan. As pessoas perguntavam, gente, como é que é possível vocês não saberem quem é o cara? O Cruzeiro, cara, ele tem uma dose de desconhecimento de detalhe, né? Porque a mídia não vai tão a fundo aqui. Então, assim, a gente tem aquela imagem do Boca. Como é que é a imagem do Boca? Eu não sei quem está jogando lá necessariamente, se está bem ou está mal. Eu sei que é uma pica. Mas você tem que jogar. Então, toda vez que pega o Cruzeiro, que cai o Cruzeiro numa chave, num sorteio, a reação é, puta, lá vem o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é campeão pra cacete. O Cruzeiro ganha muito título, né, cara? Uhum. De mata-mata e tal. Ganhou também de pontos corridos, ou seja, ele viu uma referência nos dois, não em um só. Então, é uma imagem que se tem de um time, eu diria que de um clube que você não precisa conhecer a fundo para saber que você vai enfrentar um problemaço. Você tem essa imagem no Cruzeiro, eu acho. E aí, exatamente nesse pensamento que você acabou de falar, tem um texto seu muito bacana, né? Que você postou no seu site, que é o texto O Indiscutível, né? Que é a forma que o Cruzeiro conquista os títulos sem deixar margem para discussão, né? O Cruzeiro sempre... Eu acho que você chegou a comentar num texto que o Cruzeiro vence os campeonatos com 10 rodadas de antecedência, vence a Copa do Brasil ganhando de todo mundo. Tem um time específico ali do Cruzeiro que foi campeão, a gente teve o time de 2003, 17, 18, também teve 2013 e 14. Tem algum específico que te motivou a escrever esse texto? Cara, eu acho que, no geral, eu acho o seguinte, às vezes os cruzeirenses podem me interpretar mal quando eu falo que o Galo é um time de massa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que existem clubes com características diferentes e a gente tem que respeitar isso. Um elogio a um não é uma crítica ao outro. Eu sou São Paulino. O time de massa em São Paulo é o Corinthians, não é o meu. O time do São Paulo é muito mais parecido com o Cruzeiro do que qualquer outra coisa. O São Paulo é um time que ganha título e ganha bem ganhado. Ganha, todo mundo fala, caralho, que puta time e tal. Assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando ganha título, tirando o que vocês escolheram fazer em cima do meu São Paulo, os 40 tralados que não teve na Copa do Brasil, o Cruzeiro ganha de uma forma muito enfática, né? Então, o São Paulo, assim como o Cruzeiro, eu acho que são dois clubes. Como é que eu vou explicar? Que na hora de você justificar um título, na hora de você contar uma história, envolve pouca mística, porque é tão factual o que ele fez, é tão claro o limite do título, que você tem pouca coisa para contar do sobrenatural. Você não tem sobrenatural, jogou pra cacete, o campeonato inteiro ganhou. Né? É uma coisa que identifico no meu clube, mas eu sinto uma dose de falta no meu, de um pouco dessa coisa de ganhar, às vezes, ninguém sabe como. Uhum. Mas o São Paulo e o Cruzeiro são dois clubes que, por característica, eles quando ganham muito bem estruturadinho, sabe? Você sabe que ele vai ser campeão na 20ª rodada. Uhum. Você não tem que explicar nada no final. Às vezes eu sinto falta um pouco da graça de fazer um impossível. Qual é o título que o Cruzeiro ganhou que o Cruzeiro não merecia? Não lembro. Deve ter, mas quem torce pro Flamengo chega a comentar o título agora de 2017, que o Cruzeiro venceu o Flamengo nos pênaltis, né? Mas naquela competição ali o Cruzeiro eliminou várias equipes grandes do futebol brasileiro, o Palmeiras com orçamento muito alto, né? E conseguiu fazer uma belíssima partida em São Paulo contra o Palmeiras que deu aí a vantagem. Não tem um título assim como tem títulos de vários outros clubes que você fala, mas se não fosse aquela... São títulos muito bem construídos, os títulos do Cruzeiro, sabe? É muito imponderável. Aquele time de 2003 do Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo é inacreditável. Para mim, o melhor que vocês tiveram não vou dizer na história porque eu tenho 40, eu não vi tudo, mas do que eu nunca vi. Era demais, era lindo. Essa era uma época que, como não tinha os pay-per-view do jeito que tem hoje, né?
com fácil acesso, qualquer boteco você vai assistir o jogo do seu time, na época ainda era uma novidade. Eu acho que o Brasil inteiro viu o Cruzeiro jogar. Diferente do bicampeonato agora mais recente, que infelizmente já ficou uma coisa mais nichada, as pessoas assistem só o time delas e tal. Uhum. E aí, só mudando um pouquinho de assunto aqui, você que é um cara que vive de futebol, vive o futebol e não é de Minas Gerais, torce para o São Paulo, a gente tem aqui um assunto que é sempre muito discutido no Cruzeiro, que é o Fábio, né? O Fábio vive bom momento, pelo menos na minha opinião, desde aquele gol que ele sofreu contra o Atlético de Costas, que ele mesmo disse que ali foi uma reviravolta na carreira dele. Perguntar para você, um cara que está fora de Minas Gerais aí, como você vê essa não ida para o Fábio aí, nunca para a seleção, né? Você vê ele como injustiçado, assim como foi o Alex de 2003 do Cruzeiro também? Você enxerga dessa forma ou você tem um pensamento diferente? Cara, eu vou dar razão para vocês no seguinte: se o Fábio jogasse no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo, que ele teria ido, pela proximidade, pela relação, ele estaria na seleção em algum momento. Mas temos a favor da CBF, dos técnicos da CBF, 5 ou 6 trocas de técnico. E nenhum eu vou falar. E eu já tive essa curiosidade de perguntar para 3 dos 6. Eu falei, cara, o que acontece? A maioria, não, é porque tem muito jogador, e aí eu fui nos bastidores saber. Há um boato de que o Fábio é um jogador que tem problema com a forma física. Eu não compreendo de onde vem essa história, tá? E eu falei, mas gente, ele joga titular no Cruzeiro pra caralho sempre. De onde vem a história da forma física? Eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, procure uma foto do Fábio sem camisa. Falei, gente, falou, o Fábio tem problema físico. Falei, pô, não é possível, o cara vive bem no gol do goleiro. Falou, sim, mas entre um goleiro que tem um probleminha físico e outros goleiros, né, falando a grosso modo, né, dizem que o Fábio é meio gordinho. Eu nunca vai perceber isso no cara com a roupa, mas é uma coisa que eu já ouvi de 2, 3 pessoas diferentes, em comissões técnicas diferentes, e ficou na minha cabeça. Eu nunca realmente vi, para saber, né, mas acho difícil um goleiro profissional do Cruzeiro ter. Eu acho que pode ter muito mais relação com o negócio da liderança, talvez da religião, né? Coisas de vestiário que a gente não tem como saber só estando no dia a dia do Cruzeiro. Mas tem a favor da CBF, de qualquer treinador, o fato de que não é o Fábio, né, cara? Tanto do Rogério Ceni, que é um goleiro mundialmente conhecido por tudo que ele fez, ele nunca foi titular da seleção brasileira. Muitas e muitas vezes não foi convocado, porque nós temos muito goleiro. Então, no momento em que você tem uma porrada de goleiro e a troca começa, você fala assim, pô, então tudo bem, mas perdemos o Júlio César, que era um goleiro da Inter de Milão, vamos botar o Fábio. De repente aí vem o Alisson, que é um goleiro do Liverpool, que é o melhor goleiro do mundo, entendeu? Começa a ficar uma coisa, e aí você também tem a compreensão, que eu particularmente concordo, que o terceiro goleiro não precisa ser velho. Tem que ser novo. Então ele vai para a segunda. Ele vai para a primeira para a segunda. Então aí eu já não sei, eu já acho que nos últimos anos a não convocação do Fábio é compreensível. Mas é mais um daqueles que a gente vai contar a história do futebol e falar, caralho, esse cara não tem uma... Cara, o Renato Gaúcho não tem uma história na seleção do caralho. O Marcelinho Carioca não tem, o Pita não tem, porra, o Alex, o Edmundo não tem, cara. Tanta gente muito grande não tem. Porque a gente é Brasil, né, cara? A gente produz muito, então às vezes não cabe. E aí, a gente falando aqui de anos de glórias, falando de Fábio, e aí teve o ano passado do Cruzeiro, que foi um ano trágico, que não é um ano para ser esquecido, né? Porque tudo que foi feito ali serve como o que não fazer, o exemplo do que não fazer, né? E o principal problema do Cruzeiro no ano passado, obviamente, foi o extracampo, né? Perguntar para você, que é um cara que sempre emite muito bem a sua opinião, muitas vezes as pessoas não concordam, mas emite a sua opinião. Como que você vê essa situação aí de diretores dos times brasileiros? A gente tem vários times brasileiros que estão na mesma situação aí, a gente tem o Vasco, o Botafogo, times muito endividados que não conseguem aí ganhar títulos por conta disso e por conta de gestões aí muito problemáticas, e até a gente pode falar até ali de mau caratismo, principalmente aqui no Cruzeiro que a gente teve. Você acha que os diretores precisavam pagar isso aí pelo que fazem com os clubes brasileiros? Eu acho que, na verdade, os clubes brasileiros se propõem a isso, né? Quando você... Eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, Diego, eu torci o nariz para a ideia dos clubes terem dono, eles serem vendidos. Eu achava que não, o futebol é uma coisa paixão, eu sou dono do São Paulo, eu não quero que o São Paulo seja do dono do Carrefour, eu quero, porra. Só que aí, cara, você vai trabalhando no mercado do futebol, e nos últimos 20 anos eu me vi em várias situações onde eu percebi que durante a conversa, a reunião, se ali houvesse um dono, não haveria metade de alguns dos problemas que nós temos no futebol brasileiro. Então, assim, esse dono pode ser ruim? Pode. Mas a chance do teu dirigente que está lá por amor, sem ganhar nada, é muito maior dele ser ruim do que do dono, que vai botar o dinheiro dele, né?
Então, vão haver momentos altos e baixos. O que aconteceu com o Cruzeiro, o que acontece com o Botafogo, não nesse momento exatamente, mas histórico, recente, com o Vasco e tal, eu acho que o caso do Cruzeiro é um pouco diferente, porque foi muito específico, um momento muito específico. O Cruzeiro é um time que, em todas as gestões que o Cruzeiro teve, boas ou ruins, ele tem um legado de títulos, ele tem um legado de uma fama, de uma imagem de um clube que vale a pena investir, de um clube que paga bem, e o Cruzeiro tem uma coisa que esses dois times não têm, que é uma estrutura física. Então, embora não tenha um estádio, e eu acho que assim como o Flamengo não precisa, porque você tem um estádio, que é o Mineirão, você tem a toca, entendeu? Você tem uma base sólida da sua grandeza. Você não está ali a caralha, né? Digamos, eu não sei como é que fala caralho em Minas, mas você não está ali, né? Na base do Deus me livre. Você tem uma estrutura. Você é o Cruzeiro, você tem título pra cacete, você tem uma estrutura física. E você chega no Vasco, você fala, e o Vasco? Bom, o Vasco está há 20 anos nessa, o Vasco deve muito mais do que arrecada, o Vasco não ganha alguma coisa há muito tempo e não tem a estrutura física. São Januário está precisando de uma reforma e o Vasco não tem um CT. O Vasco não tem nada. Então, você fala, porra, as dívidas se tornam um inferno e não tem a credibilidade. Algo que eu acho que o Cruzeiro vai ter muito mais facilidade em recuperar a curto prazo do que o Vasco, porque o Vasco ficou 20, 30 anos com o mesmo cara fazendo merda lá com o Eurico. Vocês pelo menos tiraram o cara. Entendeu? Então é possível que essa credibilidade volte para o Cruzeiro mais rapidamente. Essa questão de clube-empresa era até uma coisa que estava aqui no roteiro para fazer essa pergunta da sua opinião sobre isso. Você vem falando aí, o Cruzeiro está sendo administrado por um conselho gestor, que é um grupo de empresários que são muito bem-sucedidos ali na vida deles, eles são cruzeirenses, eles escolheram administrar o Cruzeiro depois da saída do Wagner Pires. E aí, nesse momento que a gente está conversando, agora tá de manhã ainda, acabou de sair uma notícia que o Cruzeiro vai passar nesse ano de 2020 por 2 eleições. Vai ter uma eleição agora em maio, aí o conselho gestor deixa o time, vai assumir um candidato que até então é o Sérgio Rodrigues, que ele está se candidatando de forma única ali, o Emílio Brandi queria se candidatar, mas o Emílio é do conselho gestor, e ele deixou ali a candidatura, cancelou a candidatura exatamente por conta dessa insistência do Sérgio Rodrigues. E o Sérgio Rodrigues já é um cara que aceita muito mais a opinião e volta ali, conversa com essa família União, que é quem administrava o Cruzeiro no ano passado. E aí o Cruzeiro, que poderia passar por um processo de reestruturação muito grande, vai ter 2 eleições em um ano. Isso porque vai ter essa eleição agora em maio e no final do ano tem outra para comandar o Cruzeiro nos próximos 3 anos aí. Isso que quebra os times brasileiros, né? Se fosse um clube empresa, como você disse, o cara não ia... Eu não sei se o clube empresa, do jeito que ele é formatado hoje, ele seria a ideal solução. Acho que não é um passo. Eu acho que o ideal realmente vai acontecer no dia que um clube grande, e eu espero que não seja o Cruzeiro, mas eu acho que o Botafogo está mais perto disso, chegar no momento em que a própria direção olha um para a cara do outro e fala, não tem como salvar. Chama 3 ou 4 consultorias, os caras olham as contas e falam, não dá. Se isso fosse uma empresa, está quebrada. E aí, neste momento, abre-se a possibilidade de um dono vir e comprar. Por que isso não está acontecendo ainda? Porque comprar não adianta porra nenhuma. O cara vai comprar o Cruzeiro, vamos supor, o Cruzeiro está num momento inacreditável. Eu passei o ano passado inteiro falando que o Cruzeiro não caía de jeito nenhum. Eu olhava para o Cruzeiro e falava assim, esse time do Cruzeiro não tem condição de cair, nem se ele quiser. Mas, futebol é uma merda, né? Quebrei a cara. Mas, você vai... Eu vou ser dono do Cruzeiro. Aí eu olho e falo, tá, vou jogar qual liga? Vou jogar a liga que é gerenciada pela CBF, que tem voto determinado pela Federação Mineira, ou seja, o Boa Esporte tem a mesma votação e o mesmo peso que eu. Não sei se eu vou botar meu dinheiro aqui. Eu vou jogar um campeonato onde as negociações são individuais. Eu não consigo sentar numa mesa com os outros principais clubes e fazer um negócio para todos. Porque o Flamengo quer 700 milhões e quer que eu ganhe 20. Eu quero ganhar 500 e o Flamengo 600. Não, o Flamengo quer que eu ganhe 20 e ele 1 bilhão. Porra, todo mundo quer, mas se você não compreender que todos estando minimamente organizados, todo mundo lucra mais por um bom campeonato, então o dono de um negócio, dificilmente, ainda mais bem sucedido, enfia o dinheiro dele num negócio de merda. E o futebol brasileiro é um negócio de merda. Porque é um negócio que você não tem segurança nenhuma, não tem direção nenhuma. A direção é dada politicamente, não por critérios técnicos. Então, assim, eu acho que o clube empresa ele poderia funcionar, poderia, mas vai demorar um tempo. Eu acho que um grande tem que quebrar. E eu acho que esse grande não é o Cruzeiro. Eu acho que está muito mais perto de ser o Botafogo e o Vasco de chegar num momento de olhar e falar não dá mais para pagar do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é um ano muito ruim, não são 20, entendeu? Tomara que não seja mesmo o Cruzeiro. O Botafogo está à venda, né? O Botafogo já está buscando um dono. Então, o que eu estou dizendo já está acontecendo no caso do Botafogo. E aí a gente está tendo esse ano de 2020, que o comecinho de 2020, fora de campo, está sendo muito bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro está renegociando dívidas, renegociou o contrato de jogadores aí,
mas dentro de campo está sendo um ano muito ruim para o Cruzeiro. O Cruzeiro começou com Adilson Batista, o time não encaixou. No primeiro jogo da temporada foi o melhor jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro só tinha o Fábio e o Léo ali, que era jogador experiente, o resto era todo mundo da base. Aí começou a voltar os jogadores mais experientes e o desempenho do time caiu muito, o Cruzeiro está muito mal, perdeu de 2-0 para o CRB na Copa do Brasil, vai ter o jogo de volta, corre o risco de não classificar. No Campeonato Mineiro está fora da zona de classificação para a segunda fase. E aí o Cruzeiro tem um time ali composto por muitos jogadores da base e alguns jogadores experientes que ficaram, alguns que chegaram. O Cruzeiro tem aí o Fábio, Edilson, Robinho, Ariel Cabral. Tem também o Regis do Bahia que está chegando agora, o Jean que veio para o Cruzeiro também. Você aí chegou a acompanhar algum jogo do Cruzeiro nesse ano de 2020? Você acha que o Cruzeiro tem time para subir? Precisa fazer contratações ainda? Só esqueci de citar o Marcelo Moreno também, que também chegou ao Cruzeiro. Aí você acha que o Cruzeiro tem time para subir esse ano de 2020? Marcelo Moreno é um daqueles casos de estudo no futebol, né? Jogador que só joga no Cruzeiro. Né? Só joga no Cruzeiro. É impressionante. Todo lugar que ele passou, a torcida tem horror do cara. Chega um horror. Chega no Cruzeiro, ele é ídolo, né? Uhum. É tipo o Diego Tardelli no Galo, né? Onde ele passa, todo mundo quer que ele vá embora. Aí chega no Atlético, os caras adoram ele, porque lá ele funciona. Tem jogador que só funciona num lugar, identificação. Né? Cara, eu honestamente, eu sempre prefiro acreditar em projetos consistentes, ainda mais no momento do Cruzeiro. Qual é o projeto consistente de um clube que hoje tem um conselho gestor, como você disse, vai até o dia 31, no dia 31 assumiu, depois tem a eleição? Nenhum. Não dá para ter, mesmo que você queira ter. Você não pode, porque você não sabe quem vai estar no poder amanhã. Então o seu projeto é para daqui 20 dias. E daqui 20 dias você faz um outro projeto até a próxima eleição. Entendeu? O Cruzeiro, a política dos clubes no Brasil não se ajuda. Né? Você não vai ter, não há um movimento dentro da cúpula, do conselho do Cruzeiro, para falar, não, para todos os egos, chapas, tudo, vamos numa direção aqui. Não vai haver, porque é muito mais importante para qualquer diretor de clube o ego dele do que o clube. Entendeu? Então, infelizmente, essa é a verdade em qualquer clube do Brasil, não é o do Cruzeiro. Agora, se eu tivesse poderes em alguma coisa do Cruzeiro, eu teria em dezembro do ano passado sentado e falado, olha só, qual é a minha condição financeira? É horrorosa. Vou aumentar a minha dívida? Nesse momento eu não vou. Porque uma coisa é fazer do que eu fiz 3 anos atrás, contratar alguns jogadores considerando que eu vou ganhar o título, se eu ganhar o dinheiro entra e eu me equilibro. Outra coisa é botar um monte de gente que dá dinheiro para dirigente, dá dinheiro para torcida organizada, dá dinheiro pra, né? Aí é outra parada. Isso aí foi roubo, é assalto, isso é outra coisa. O Cruzeiro foi assaltado. O primeiro que o ladrão tem que ser punido. Quem roubou o Cruzeiro tem que ser punido. Seriamente, não é tirar a carteirinha, botar pra cadeia. Então o Cruzeiro tem que ir em cima e mostrar para os próximos mal intencionados que aqui não vai fazer. Senão também vira bagunça. Eu teria juntado ali e falado, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui na base, eu tenho esse dinheiro para gastar, esses jogadores são caros, esses daqui não querem ficar no Cruzeiro, pode ir embora. Não me importa se eu acho relevante ou não, pode ir embora. Eu não quero ninguém aqui que não queira jogar no Cruzeiro. Cara, os times que o Cruzeiro tem no Sub-20, na base, é impossível que não sejam suficientes para jogar um campeonato mineiro com a decência de chegar em segundo. É impossível. Tem que ter. Só que aí eu te pergunto, esse projeto está em prática? Não está. São vários jogadores que vão entrando, saindo, junto com outros medalhões que tem que jogar, o outro que não decide a situação, o Fred não sabe se é do Cruzeiro, se é do Fluminense, e o Dedé quer ir embora, a torcida quer que fique. Porra, é um caos, entendeu? Não tem direção. Aí você olha pro time do Cruzeiro e fala assim, tá bom, Rico, então você trabalha com futebol, escala o Cruzeiro hoje. Não escala, irmão. Eu não consigo escalar. Não consigo saber quem é o time do Cruzeiro. O que eu assisti, horroroso. Não vai passar. Mas não é por qualidade técnica. Eu acho que é por falta de conceito. O Adilson, que é um cara que eu adoro, tá meu amigo, gosto dele pra caralho. Mas não é o técnico pra fazer isso. Uhum. Esse técnico tem que ser uma novidade, ou tem que ser, vai buscar o técnico do Independente Del Valle, sei lá eu, inventa alguma coisa. O Flamengo inventou, olha o que deu. Deu uma sorte aí, entre aspas, além do mérito. Mas outros times já tentaram com técnico estrangeiro e não deram. Só que eu acho que o Cruzeiro não pode cair na grande armadilha do futebol, que é o seguinte, eu preciso imediatamente responder ao Galo. Que é a relação, sempre foi e sempre vai ser, Grenal, Galo e Cruzeiro. Tudo que o Galo faz, o Cruzeiro responde, tudo que o Cruzeiro faz, o Galo responde. Um vive do outro. Né? Essa é futebol é rivalidade. Esse papo de torcedor maluco, por mim o Galo não existia. Você morre, o Cruzeiro acaba, se o Galo não existe, vice-versa. Né? Se você comprar o DVD do Real Madrid e do Barcelona, você vai ver que é um capítulo do Real Madrid para o Barça e um capítulo do Barça para o Real Madrid, nos dois DVDs, pela importância que há. Neste momento, o Cruzeiro não pode querer responder o Galo. Ou seja, eu não posso comprar um Sampaoli e colocar 3, 4 férias no meu elenco. Eu não tenho condição de fazer isso. Então, o meu medo, entre aspas, é esse. É no ímpeto da paixão querer responder o Galo no momento em que não dá para responder. Segura um aninho ou dois, depois responde, até porque vocês estão muito na frente de título. Mas meu medo é esse, o torcedor não ter
essa calma e influenciar dirigentes que, como vão ficar um curto período, como você disse, querem mostrar um serviço. E esse serviço normalmente é o quê? É um reforço maluco. Então essa é a minha preocupação. Você falou aí do Adilson Batista, o Enderson Moreira chegou para assumir o Cruzeiro agora, não trabalhou ainda por conta dessa pausa louca que está aí no futebol, né? E já tocando nesse assunto da pausa, a gente está tendo essa pandemia aí que está assustando não só o futebol, o mundo inteiro, todas as áreas aí do país, do mundo, né? Qual a sua opinião? A gente teve a Federação Carioca, que anunciou essa semana que vai ter aí o título carioca decidido em campo, né? Qual a sua opinião aí em relação a isso? Você enxerga uma forma de adaptar o calendário do futebol brasileiro para a gente ter os campeonatos aí no restante do ano? Eu acho que, por política, cara, eu fiz até um videozinho sobre isso no meu canal aí no YouTube, por política a gente tem que compreender que a tendência é que os estaduais terminem e que o brasileiro seja sacrificado. A pessoa fala assim, Rica, mas que loucura, se o brasileiro é tão melhor que o estadual. Sim, mas as eleições da CBF se dão pelas federações. E, portanto, o peso da federação estar feliz com a diretoria da CBF é muito maior do que a de 20 clubes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 3 desejos. O do torcedor quer ver o Brasileirão forte. É isso que nós gostamos, é isso que 80% do torcedor brasileiro prefere. O das federações quer ver os estaduais terminar. E o da Rede Globo quer fazer as finais do estadual. Por quê? Porque o dia das finais dos estaduais, os 2 domingos das finais estaduais, são os 2 dias de maior audiência do futebol no ano da Rede Globo. Por quê? Porque ela coloca um por praça e todas as praças estão envolvidas no jogo. Então, final da Libertadores. Não, final da Libertadores, o time gaúcho não está envolvendo o time mineiro. Então, tem muita gente de Minas que não está vendo. Então, a final do estadual, invariavelmente, está colocando 2 times, os maiores da cidade, por exemplo, Porto Alegre e Minas, muito provavelmente, né, os 2. Minas, Porto Alegre já não dá mais que o Caxias levou pelo turno, mas os 2 do primeiro, os 2 maiores, né? Então, para a Globo, é o melhor final de semana do ano. As pessoas não sabem muito desse detalhe, mas para ela é maravilhoso. E aí tem as questões também com a federação. Então, por política e relacionamento comercial, eu acho que eles vão terminar os estaduais, nem que seja no modelo, terminou, passa os 2 primeiros, joga a final. Entendeu? Vamos fazer uma adaptação e tal, mas vão terminar os estaduais. E o brasileiro, infelizmente, ele não será disputado não vai terminar em mata-mata pelo jeito. É uma pena. Eu preferia, porque quem sabe a gente toma gosto de volta e volta com o mata-mata. E aí a gente está falando de futebol brasileiro, de questões financeiras, dívidas. Tem um problema muito grande no futebol brasileiro hoje, que são os valores dos jogadores, não só valor de transação, que a gente fala, valor de salário também. Você enxerga o futebol brasileiro inflacionado hoje? Tem muito jogador comum aí, jogador que não é craque, né, longe disso, que recebe salários absurdos. Né? Você vê que está inflacionado o futebol brasileiro? É o que eu falo do dirigente amador, né? Do dirigente que está lá por amor. Então você vai pegar, por exemplo, hoje, o Palmeiras. Ele entrou lá e ele quer gerar um impacto na torcida. O que a Crefisa quer? Barulho, mídia. Não necessariamente o barulho e o mídia estão atrelados ao resultado do campo. Então o interesse de quem está botando dinheiro é muito diferente do interesse de quem está dentro do campo. É difícil alinhar. Você vê o Real Madrid com times incríveis e que não consegue. Por quê? Porque o Real Madrid sempre teve interesse enorme em fazer o barulho. A Crefisa chegou no Palmeiras e quer fazer barulho. Barulho é reforço, irmão. O torcedor dá mais movimentação. Só acredite no que eu estou dizendo. O torcedor movimenta mais o noticiário do clube na época da janela do que durante o campeonato. Porque o reforço gera expectativa. E expectativa é o que move o futebol. Você está esperando o que vai acontecer com o Cruzeiro esse ano. Meu Deus, será que vai? Será que não vai? Será que o Moreno vai fazer o gol? O dia a dia, a realidade é muito mais dura do que a expectativa. A expectativa a gente sonha. Então, quando você tem um time quando você tem uma Crefisa, ela quer o impacto dos jogadores. Quando essa diretoria do Flamengo assumiu, ela assumiu para quê? Ela assumiu falando assim, bom, a diretoria anterior, que é meu desafeto, eles pensaram, organizou o dinheiro, mas não organizaram o futebol. O que eu vou fazer? Qual é a porrada que eu vou dar? Fazer o futebol ganhar título. Então o Flamengo foi lá e blum, pagou tudo que ele podia. Colocaram no patamar aceitável? Não sei. Não sei. E pode ser que essa pandemia já seja uma cagada para mostrar, porque o euro vai lá para o inferno, o dólar no Brasil não tem dinheiro, ninguém movimenta mais o futebol, a volta pode ser sem público, enfim. Nós estamos vivendo um caos na Terra, né, cara? Então a gente não sabe quanto tempo vai durar e o que vai durar. De repente, amanhã ou depois, volta em junho o futebol, ao invés de voltar em maio, volta em julho, por exemplo, o Flamengo vai olhar e falar, Jesus, eu não posso te pagar em euro. Gabigol, eu não tenho 2 milhões por mês para te dar, desculpa. Mas você acertou comigo, mas eu não tenho. E aí vai ter que vender. Então, todas as vezes, minha única preocupação, eu não estou dizendo que o clube não possa, tá? Talvez o Flamengo esteja nessa nova realidade forever, talvez. Mas todas as vezes que uma empresa, um clube empresa, um patrocinador, uma injeção grande de dinheiro entrou, os clubes brasileiros fizeram merda. Todas as vezes.
Corinthians contratou Pato, a puta que eu pariu, ficou devendo, não sei o quê. O São Paulo nunca teve uma injeção, acho que o Cruzeiro também não, né? De fora pra... Palmeiras, quando teve na Parmalat, meu Deus do céu, depois quase se afundou tudo em dia. Olha, o histórico é gigantesco. A gente tem também o Fluminense, não? O Fluminense teve com a Unimed lá, depois que a Unimed saiu. O que é engraçado é que termina esse doping financeiro, que não é um doping, é uma coisa justa, porque eu estou fazendo um acordo, você pergunta pro clube e fala assim, legal, mas vem cá, tu pegou esse dinheiro, fez um puta CT, um puta estádio, alguma obra estrutural que fique pro clube? Não. É nesses caras, é nesse tipo de dirigente que a gente quer confiar no futebol? Não dá, cara. E aí, já falando nesse assunto que você falou, de não aguentar esse pós-pandemia, o Bahia, que vem fazendo uma gestão aí muito boa, né? O Guilherme, presidente do Bahia, deu entrevista lá no Desimpedidos na semana passada, eu acho, e ele falou que se o futebol ficar parado 2 meses, o Bahia não consegue segurar, vai ter sérios problemas aí, todo o planejamento... Bahia. São todos. E ainda falando nessas questões financeiras, hoje a gente tem aí um nível técnico no futebol brasileiro muito, muito baixo, né? Tirando aí o Flamengo, que tem um time muito bom, até o Palmeiras também consegue investir muito, o nível técnico do futebol brasileiro está muito ruim. Qual o principal motivo que você vê disso? A gente tem jogadores da base aí que surgem como grande promessa, vou falar do Cruzeiro, né? A gente tem, todo ano surge um jogador no Cruzeiro que todo mundo fala que vai ser craque. Aí o cara ali em um ano ele ganha dinheiro para viver a vida dele toda muito bem, né? E aí o nível técnico do cara começa a cair, o cara perde o foco ali no futebol. Você acha que é exatamente a questão financeira ali que tira a motivação do cara lá na base já? Você vê que loucura que é o paradoxo que é tudo isso, né? A gente perde a qualidade técnica porque não temos dinheiro para investir. Se a gente tem dinheiro e dá, o menino perde a capacidade técnica. Então, a gente vive num drama, né? Por quê? Porque a gente também não tira garotos estruturados com família. Normalmente a gente pega um menino muito fodido, sem família, sem estrutura, e aí esse menino não tem condição. Aí é um problema social. A questão financeira é um problema da moeda, um problema econômico do Brasil. Então são 2 problemas que a gente não pode resolver via futebol. Isso é que nem a violência. Você vai dizer, vamos acabar com a violência do futebol. A violência parou na rua? Não. Então como é que você quer parar no futebol? O futebol reflete a sociedade, não o contrário. O mundo não vai se tornar melhor porque o futebol virou melhor. É o futebol que se torna melhor quando a sociedade em torno dele se torna melhor. Então, eu acho que é o seguinte, o grande modelo técnico do futebol brasileiro, para mim, era uma resgate de identidade que eu acho que já está acontecendo. Ou seja, nos últimos anos nós prezamos um pouco mais por jogar futebol. Os treinadores retranqueiros passaram a ser questionados mesmo ganhando. Então já há um movimento nessa direção e eu fico muito feliz com isso. O uso dos meninos dentro das características dos meninos. Então o que eu acho que está acontecendo? Nós estamos num período de transição muito difícil, que é o seguinte, é você pegar o futebol brasileiro como ele era durante a história toda, extremamente vencedor, e ainda será, não tenho dúvida, que é um menino que fala assim, eu pego esses meninos, eles têm um talento do cacete, eu adapto esses meninos para eles aprenderem a jogar no mínimo sistema defensivo, e lá na frente, irmão, não tem tática, os caras fazem o que eles querem porque eles são os donos da bola, eles resolvem o jogo. Só que nos últimos anos, o futebol foi fazendo isso aqui, Ele foi afunilando, ele foi ficando pequenininho, o campo ficou desse tamanho, o jogo ficou o jogo ficou muito tático, técnico, tático, físico e previsível, veloz. Não tem espaço para o cara dominar e fazer algo genial. Só um Cristiano Ronaldo, um Messi, e eu sempre uso esse exemplo. Na minha época, 1980, 1990, nós tínhamos 40 craques, 30 craques no mundo. Nós temos 2, 3, 4, se é que dá para alguns deles você chamar de craque. Né? A discrepância técnica do futebol mundial se reflete no Brasil, não é o Brasil. O mundo do futebol, o futebol perdeu demais. Em nome da competição e do dinheiro, eles permitiram, até porque é de interesse da UEFA, da FIFA, ver a UEFA bem, e a Conmebol se dane, então esse futebol privilegiou a Europa e tirou das nossas mãos o poder, porque eu me lembro de 1994, não estamos falando de uma distância tão grande assim, era absolutamente comum o São Paulo jogar com o Real Madrid no Camp Nou e ganhar de 3-0, entendeu? E só que isso na cabeça do europeu devia soltar com isso, falar, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, não vou ser. Hoje o futebol favorece eles. Nós estamos num período de transição, Diego, que é entre o momento em que esse menino aqui, que é treinado para só defender um pouquinho, o resto ele faz sozinho, e esse aqui, que tem toda uma questão coletiva, desde a base, para ele compreender o novo futebol, a gente saiu daqui, para chegar aqui, ele vai uma safra inteira. Então a gente está aqui. Entendeu? Então nós estamos no momento de entre safra. A gente já começa a ver jogadores surgir com essa inteligência tática, com esse conceito coletivo, mas a gente ainda tem aquela coisa de querer resolver o jogo, tal passe idiota, aquele passe bobo que não precisa, o drible a mais que não precisa. Infelizmente, porque o drible a mais era o que a gente gostava. Né? E aí a gente está falando do futebol brasileiro, do futebol masculino, que é uma das paixões do mundo inteiro aí, não só do Brasil, né?
E tem outro assunto que, para ser bem sincero, não sei nem a sua opinião quanto a isso, que é o futebol feminino. Como que você vê o futebol feminino, não só no Brasil como no mundo? Porque hoje em dia muito se fala do futebol feminino, tem que, como é que fala? A galera fala que tem que crescer, tem que ganhar visibilidade, mas a população em si está interessada em assistir a Copa do Mundo e as decisões, isso é óbvio. A gente tem aí o Cruzeiro fazendo um projeto muito bacana no futebol feminino, que não sei se você conhece, a Bárbara Fonseca aí é a coordenadora desse time do Cruzeiro, mas eu tô te falando pelo Diário Celeste mesmo. Quando a gente posta um conteúdo do futebol masculino e quando posta do feminino, são alcances ali totalmente diferentes, interação totalmente diferente, muito menor do que é com o futebol masculino. Você enxerga uma forma ali de fazer o torcedor passar a acompanhar o futebol feminino? Cara, eu vou ser muito honesto, eu tenho uma opinião, eu diria que pouco hipócrita em relação a isso, tá? É o seguinte, por que você que eu digo, não você, né? Por que você, mundo, acha que nós precisamos construir e fomentar o futebol feminino? Por que não o rugby? Uhum. Por que não a natação? Por que não o basquete masculino? Por que não? Existem milhares de esportes que não têm nenhum incentivo e nenhuma obrigação de ser injetado nele o dinheiro para que ele cresça. Por que diabos escolheram o futebol feminino? Para lacrar. É óbvio. Para fazer mimimi. Né? Por quê? Porque é minoria, é o que está vendendo hoje, etc. O futebol feminino é uma minoria, né, dentro do esporte, então precisa dizer que não é justo você obrigar o Cruzeiro a ter um time feminino. Ele tem se ele quiser. Isso não está certo. Então, assim, mas o futebol feminino precisa passar na televisão porque ele não tem público. Não, querida, a televisão, ela passa o que tem público. Porque senão eu vou pedir para você passar nado sincronizado, tu não vai deixar. Mas eu quero que passe nado sincronizado. Por que não tem nada para o nado sincronizado masculino, por exemplo? Desculpa, mas todos os esportes têm o mesmo valor desportivamente. Cada um dentro da sua categoria, mas todo mundo é atleta. Se você quer achar uma igualdade entre eles e determinar esse deve ser investido, esse não, desculpa, você está sendo tão preconceituoso quanto. Então, eu acho que o futebol feminino, assim como outros milhares de esportes, ele cresce sozinho. Não cresceu? Desculpa, é ruim. Eu não assisto, acho uma porcaria. Acho uma merda o jogo. Se melhorar, vou assistir. Agora, não assisto porque é mulher? Não assisto porque é ruim. Como eu não assisto na Série C, no masculino. O jogo é ruim, eu não vejo, é só isso. Eu acho o futebol feminino uma forçação de barra. Você tem todo o meu apoio para que o futebol feminino se torne maravilhosamente rentável no Brasil. Mas obrigar as pessoas a fazer futebol feminino, passar ou assistir, é uma tremenda covardia e vai contra toda a agenda de mimimi desse mesmo pessoal que pede pelo futebol feminino. Que é, né, você ter liberdade, etc, etc. Democracia, cara. Você não quer assistir futebol feminino? Não assista. Só isso. E aí, agora, já finalizando o nosso bate-papo aqui, vou falar tema e com poucas palavras ali você fala a sua opinião sobre esse assunto. E a gente começa exatamente com as federações aí dos estados de futebol. Cara, é o que emperra o futebol brasileiro. CBF. A CBF é uma parte do mecanismo do futebol brasileiro que ela está presa entre os clubes e as federações. Ela é a que menos tem mobilidade para mudar. Quem tem nas mãos o poder são os clubes. Aí, conselheiros dos clubes. Já antes de você responder, já falar, aqui no Cruzeiro é o que atrapalha. É como se fosse o câncer do Cruzeiro, são os conselheiros. Que eles que votam tudo nas eleições. Sua opinião sobre os conselheiros? A mesma que eu tenho sobre a maior parte das pessoas que trabalham por amor. Né? Ou você trabalha por dinheiro, você não tem responsabilidade com aquilo. Você tá lá se você não está por dinheiro, você só pode estar por amor ou ego. Chega uma hora que eu acho que o ego atropela o amor em qualquer coisa. Então os conselhos eles são necessários no formato atual dos clubes, mas na tendência é que eles passem a ter cada vez menos importância. Que bom, porque os clubes vão se tornar profissionais e dentro do profissionalismo não cabe nenhum, né, grupinho de senhores de 120 anos. Eu estou aqui porque eu sou benemérito, eu sou sócio há 100 anos, tá? O senhor faz o quê? Não, nada, mas eu estou aqui dando palpite. O senhor, desculpa, o senhor não pode, né? O senhor tem que ter todo o respeito, o senhor não pode dar palpite na minha gestão. A transmissão no Brasil do futebol, não só o futebol brasileiro, como o futebol internacional, hoje a gente passa por um processo de transição aí muito confuso, né? Tem jogos aí que estão ficando até sem ser transmitidos, a gente tem o Flamengo aí no Campeonato Carioca. Como que você enxerga isso? Um processo em evolução ali, caminhando para uma plataforma como se fosse a Netflix do futebol?
Cara, honestamente, eu imagino a televisão cada dia mais descredibilizada e pior, né? Acho que o aparelho continua, os canais é que a gente não vai usar tanto. Acho que a Globo já perdeu muito da força dela, desde 2016, 2017, a Globo vem perdendo vertiginosamente. Acho que a eleição do Bolsonaro é uma mostra disso, ela se pôs contrária e o povo, pela primeira vez, talvez, historicamente, não foi manipulado totalmente pela Globo. Hoje, a Globo consegue ouvir um não do Flamengo, ou seja, as coisas não são mais do jeito que eram 20 anos atrás, onde a Globo fazia assim e tinha o que ela queria. Hoje ela briga e às vezes não tem. Então, hoje, que é mais uma vez, os clubes precisam se unir e falar: nós vamos vender o futebol brasileiro como primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, quarta escolha por cada rodada. E aí todo mundo pode comprar futebol, né? Até o TV Cultura, com valores diferentes e tal. E é isso que vai acontecer um dia. Só que os clubes precisam sentar numa mesa e vender o campeonato. Enquanto for o Flamengo de um lado, o Cruzeiro do outro, o Palmeiras do outro, a Globo deita e rola em cima de todo mundo. Você que é um cara que já chegou a comentar isso aqui no nosso bate-papo hoje, fora de Minas, né? Como que você vê a rivalidade do futebol mineiro aí entre Cruzeiro e Atlético? Cara, eu acho legal como um Grenal. Acho às vezes um pouco animalesca demais, acho um pouco exagerado às vezes. Por exemplo, eu tenho enorme parte dos cruzeirenses, você fala assim, mas por que você não gosta do Rica? Porque ele falou bem do Galo. Mas eu não falei do Cruzeiro, cara. Quando o Cruzeiro ganhou, eu falei bem do Cruzeiro. Eu falei, por que eu falei bem do Galo em determinado momento? Eu falei, uai! É muito radical, é muito polarizado, entendeu? Teve um dia que eu falei para o torcedor Atlético que eu achava que o Marques era supervalorizado, não jogava nada disso. A pessoa falou, mas quem que é bom? Me fala aí um atacante do Cruzeiro melhor do que... E eu lembro que na época, eu não lembro quem que eu falei, mas eu falei, tal jogador do Cruzeiro é muito mais jogador. O Aristizábal é muito mais jogador do Marques, tecnicamente. Puta que eu quase me mataram. Eu falei que o Prato não era tudo aquilo, quase me execraram. Essa parte do esteja comigo ou esteja do outro é exatamente como o PT e Bolsonaro, é uma coisa muito radical. É chato, às vezes, você comentar o futebol mineiro estando de fora, porque você tem que se posicionar de um lado ou de outro. Se você ficar no meio, você apanha dos dois. Então, eu acho um pouco exagerado. Mas, cara, se é isso que mantém a paixão de vocês aqui, que seja. É isso que importa. Mano Menezes, você falou aí de futebol retranqueiro, que está perdendo espaço aí, né? Você falou que times foram campeões aí muito questionados pela forma que jogou. A gente não tem vergonha nenhuma de dizer, o Cruzeiro de 2017 2018 era time retranqueiro com o Mano Menezes. Como é que você enxerga isso? Cara, eu não gosto. Eu acho... Mas aí eu acho que já entra muito do meu lado mais analista, né? Porque o torcedor ele quer ganhar de qualquer jeito. A real infelizmente, a real é essa. O torcedor não se importa de como ele vai ganhar, basta ganhar. Eu já não gosto, eu já não tenho mais paciência para ver. Sabe, a 94, a seleção brasileira, tudo bem, podia ganhar de qualquer jeito, fazia 20 e poucos anos, a gente estava desesperado, a gente tinha que ganhar. Tudo bem, vai. Agora o Cruzeiro... Qual é a urgência que o Cruzeiro... O Cruzeiro é campeão toda hora. Qual é a urgência do São Paulo? Qual é a urgência do Inter, do Grêmio? Sabe, não são momentos que... Meu Deus, o Botafogo ganhar de 0-0 ganhar o campeonato, tudo bem. O Botafogo está precisando. Né? Quando o Galo ganhou lá, Libertadores, não foi o caso, mas se ele quisesse jogar feio para ganhar, eu tô há 40 anos esperando isso. Tudo bem, cara, vale qualquer coisa. Mas quando não precisa, eu não compreendo o porquê do não futebol. Então, eu não gosto, cara. É o tipo de coisa que não me encanta. Eu não consigo, por exemplo, escrever após uma vitória do Cruzeiro retrancado 1-0, não sei, eu não consigo escrever uma bela crônica sobre essa vitória. Você entende? Porque ela não tem... E aí você está falando de futebol que encanta. Neymar, qual a sua opinião aí sobre o Neymar? Sou muito fã. Gosto muito do Neymar. Gosto muito do Neymar. Acho que ele tem uma coisa que os jogadores hoje não têm, que é a personalidade do foda-se. Neymar, nós não gostamos que você pinta o cabelo. Vou pintar. Neymar, a gente não gosta que você vai pra balada. Eu vou. Neymar, a gente não gosta de não sei o quê. Neymar, você devia doar. Não é da sua conta. Neymar, o que você faz domingo? Acabo com o jogo. O cara é... Foi um assunto fora do vídeo aqui também, porque sou fã e é um cara que é muito criticado pela opinião e não pelo futebol, né? Te agradecer pela participação, o vídeo ficou muito bacana, sem dúvida nenhuma, com a participação aí não cruzeirense, mas que tem muito a crescer o conteúdo, né? Entende muito de futebol. Muito obrigado pela participação e se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Boa sorte para vocês, viu, cara? Estou muito na torcida aqui de coração para que o Cruzeiro volte. O Campeonato Brasileiro sem o Cruzeiro não tem noção e dimensão ainda do tamanho da perda. Toda vez que um grande joga a Série B, o Campeonato Brasileiro, eu acho que não se dá conta porque sobe muito rápido, a gente não consegue, às vezes, ter o tempo de tirar sarro é um ano.
O outro já é o tempo de você falar, mas peraí, eu preferia estar jogando com o Cruzeiro do que com a Napoli, né? Pô, e aí você começa assim, então eu espero muito que o Cruzeiro suba o mais rápido possível. Não só suba, mas se reestruture e suba grandão, suba pesado, suba para não eliminar meu São Paulo de novo na Libertadores, que não precisa, né? Na Copa do Brasil. Mas suba para fazer frente. É isso aí. Você se assistiu o bate-papo até aqui, se inscreva aí no canal, deixa o gostei no vídeo e participa nos comentários também, comentando os assuntos que foram colocados em pautas aqui no vídeo de hoje.